Eu tenho algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, enquanto a gente pensa nesse tema aqui. Prioridade máxima, total. Já tem alguns dias que o tema da nossa igreja tem sido em relação a prioridades. Eu gosto de olhar esse assunto, gosto de pensar nesse assunto. Hoje a gente vai meditar em João capítulo 17. E é um tempo na história de Jesus com seus discípulos, na vida de Jesus com seus discípulos, que é importante não só historicamente para eles, mas para todos nós. E na realidade é um momento especial o que Jesus passa com os discípulos. João capítulo 17, o capítulo inteiro é uma oração que Jesus faz. Alguns chamam de oração sacerdotal de Jesus, outros falam oração intercessória de Jesus, porque ele toma um tempo para poder conversar com o Pai e falar em relação aos discípulos. O capítulo 16 conta uma história em que Jesus já começa a se despedir dos seus discípulos, mas tentem vocês entrar na vida daqueles discípulos, na experiência daqueles discípulos, no convívio que eles tiveram com Jesus Cristo, e sentir o que eles estavam sentindo. Eles começam toda uma história num período quase que escravidão, não era escravidão, mas eles viviam sob o domínio de um império diferente. Imagina um povo que não tem o próprio governo, te impõe um governo. Ninguém gosta disso, ninguém quer isso. Era o que eles viviam. De repente aparece um sujeito e o cara começa a contar histórias. Não, eu tenho um reino, o meu reino vai vir, eu quero que você venha fazer parte comigo. Fulano, eu quero que você venha fazer parte comigo. Ciclano, eu quero que você venha fazer parte comigo. E eles começam a andar junto com Jesus e o pensamento deles especificamente esse é o sujeito que vai nos libertar. Se não bastasse as ideias do cara ser boa, se não bastasse os pensamentos dele serem revolucionários, ele faz milagres, ele cura gente, ele transforma água em vinho, ele faz um pouquinho só de pão se tornar um montão que alimenta uma multidão. Essa é a pessoa que nós precisamos. Os discípulos pensam, a multidão que anda com Jesus pensa, todo mundo pensa isso. Mas aí de repente ele começa assim, o negócio é o seguinte, eu vou voltar de onde eu vim. De onde você veio? Eu vim do Pai, vou voltar para o Pai, vocês vão ficar aqui. E eles começam a ficar entristecidos, falam, mas e as coisas que nós estávamos esperando? Como que vai ser isso? O que vai ser de nós? Ele fala, não, relaxa. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar um consolador que vai vir, que vai ficar com vocês. Adiantaria alguém falar com vocês? Alguém que você andou junto quase 3 anos, caminhou junto, trabalhou junto, se aproximou, criou uma grande amizade, e ele fala o seguinte, eu estou indo embora, mas eu vou deixar uma outra pessoa com você. Vou deixar alguém com você. Seu cônjuge vai morrer, vai falar, vou deixar alguém com você. Você fala, graças a Deus. Não, eu estou indo embora. Eles falam, não. Ninguém vai substituir. Eles não sabiam que o que Jesus estava falando é que Jesus iria continuar com eles na presença do Espírito Santo. Eles não tinham entendido o Espírito Santo. Eles não percebiam, eles não tinham a ideia de que o Espírito Santo é Deus. E sabe o que acontece? Talvez você não tenha a ideia de que o Espírito Santo é Deus e ele mora dentro de você. Dentro de você. Os discípulos estão tristes e Jesus entende. Esses camaradas, eles estão prontos, mas eles ainda não sabem. E ele começa então, o capítulo 17, João narra uma oração que Jesus faz, e Jesus abre a oração dele, dizendo o seguinte, Pai, chegou a hora, o que eu vim aqui para fazer, chegou a hora de eu fazer, eu vim aqui para poder dar a vida pelas minhas ovelhas, e agora é a hora, chegou o momento, Pai, eu não tenho mais nada para fazer aqui, está tudo pronto, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz, andei com esses camaradas, quase 3 anos trabalhei com eles são as pessoas que vão levar essa mensagem para o mundo. Mas Jesus sabe que eles enfrentam problemas, Jesus sabe que eles têm dificuldades, Jesus sabe que naquele momento eles estão entristecidos, e ele sabe que essa tristeza deles só tem uma tendência a aumentar. Porque coisas vão acontecer, situações vão acontecer. Jesus, ele viveu a experiência humana, e na experiência humana ele conhece toda a fragilidade do ser humano.
Por ter experimentado a humanidade, ele conhece a fragilidade do ser humano e ele sabia que aqueles discípulos não estavam assim tão tranquilos. Embora eles estivessem bem preparados e eles fossem as pessoas que iriam continuar a jornada de Jesus, literalmente o que ele estava dizendo é o seguinte: eu estou indo embora. Eu sei que eles estão prontos, Pai, mas tem coisas que eles ainda não sabem. Tem coisas que eles ainda não sabem, porque conhecer o homem, ele faz um clamor especial ao Pai. Ele clama ao Pai. E ele vai pedir, a gente vai falar daqui a pouco, algumas coisas em específico ao Pai em relação àqueles discípulos. E, na realidade, ele fala dos seus 12 discípulos, mas não só pelos 12 discípulos, o clamor especial que ele vai fazer ao Pai é por todos os seus discípulos. Vocês são discípulos de Jesus? Amém? Vocês são discípulos de Jesus? Amém? Você que está me assistindo em câmera, você é discípulo de Jesus? Que essa oração sirva para nós, porque nós somos discípulos de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Mas eu não sei se você pensa dessa forma, mas eu penso de algumas formas. Jesus está incomodado com alguma coisa. E ele começa a orar. Quando a gente começa a orar e a gente clama por alguém, quando a gente faz um clamor por alguém, a gente faz um clamor por causa de quê? Porque a gente está incomodado com alguma coisa. Ou da nossa própria vida, ou na vida de alguém que a gente gosta, na vida de alguém que a gente ama, ou até na vida de alguém que você não está muito satisfeito, você continua fazendo um clamor, papai, leva, né? Descansa essa pessoa, descansa essa pessoa. A gente ora, a gente clama, você só clama quando tem alguma coisa no seu coração que está meio pesado. Porque, no geral, a gente ora, a gente agradece. Jesus agradecia ao Pai, Jesus orava em agradecimento ao Pai, mas, de repente, pelos discípulos, ele faz um clamor e o meu pensamento é o seguinte: que coisa incomodaria o mestre dos mestres? Pensa você, que coisa incomodaria Jesus Cristo ao ponto de levantar um clamor ao Pai pelos discípulos? O que incomodaria Jesus Cristo? E o primeiro clamor que ele faz, ele vai fazer de uma forma bem especial para aqueles que seriam os pioneiros da fé cristã, os 12 discípulos dele. Ele sabia, né, que aqueles 12 discípulos estavam numa situação difícil. Daí a pouco, um daqueles 12 iria trair Jesus. Imagina o que aconteceria com os outros. Imagina o pensamento dos outros, não só em relação a toda a história deles, a situação deles, mas o pensamento dos outros discípulos em relação ao traidor. Que tipo de coisa incomodaria o mestre? Olha o que ele pensa a respeito daqueles discípulos. Ele fala o seguinte, isso é Jesus conversando com Deus, João capítulo 17, verso 11. Eu não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão. Eles estão aqui. Eles estão aqui. E eu vou para ti. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, e é o que ele fala, o texto fala exatamente isso, eu os protegi, eu os guardei, eu os defendi, mas eu não ficarei mais, mas eles vão continuar aqui. Eles vão continuar aqui. Eles vão continuar enfrentando as coisas que enfrentam aqui, as situações vão continuar caindo em cima deles, e não é porque você teve um encontro com Jesus Cristo que as situações do mundo não caem em cima da sua vida, sim ou não? As situações caem debaixo do sol, diz o sábio Salomão. Todas as coisas acontecem de igual modo para todo mundo. Não é porque você tem Jesus Cristo na sua vida, aleluia, não é porque você já foi salvo, redimido, comprado, lavado, regenerado, transformado, e todo quanto é ado que você quiser achar que Jesus já fez com você, que as coisas, as dificuldades, os problemas, as situações deste mundo não caem na sua vida. Você tem problema no seu serviço? Tem, mas eu sou de Jesus, como é que eu posso ter problema no meu serviço? Você tem. Você tem problema no seu casamento? Você tem. Você tem problema com suas amizades? Você tem. Jesus fala, Pai, eles ainda estão aqui. Eles ainda estão aqui. E Pai Santo, ele continua dizendo, protege-os em teu nome, o nome que o Senhor me deu, o nome que me deste. Protege-os. Jesus clama por aqueles 12 discípulos, dizendo, Pai, protege-os. Eles vão sofrer ataques. Eles vão sofrer situações, eles vão ser invadidos, inundados, com diversas situações. Pai, eu não vou estar no mundo, protege-os com o nome que o Senhor me deu. Que nome que Deus deu para Jesus? Deus! Deus! Protege-os com o poder de Deus. Protege-os com o poder de Deus. Então, ele vai nos dar a razão para que a gente tenha o nosso tema de hoje.
para que eles sejam o quê? Para que sejam um. Assim como somos um. Esse é o nosso tema. É prioridade máxima para Jesus que eles sejam um. Prioridade máxima para Jesus que nós sejamos um. Sabe o que ele sabe? Ele sabe que eu enfrento dificuldades e as minhas dificuldades vão tentar me afastar de vocês. Ele sabe que você enfrenta dificuldades e as suas dificuldades vão tentar te afastar de mim e uns dos outros. Pai, que eles sejam um. Proteja-os, guarda-os, com o nome que o Senhor me deu, com o poder de Deus, para que eles sejam um. Daqui a pouco a gente vai ver, e o texto vai dizer isso para a gente, por que Jesus tem interesse que nós sejamos um? Um no mesmo pensar, um no mesmo parecer, um na mesma ideia, um no mesmo convívio, um na mesma força. E eu sou fanático por coisa de física e matemática, e, aliás, eu estudei computação, eu trabalhei com computação durante muito tempo, e de vez em quando eu chegava em algum lugar e as pessoas não sabiam o que eu fazia da vida, e me perguntavam, o que você faz? E eu falava, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com computação. Aí o cara me olhava de cima e embaixo e falou assim, tem cara mesmo. Como é que é a cara de alguém que trabalha com computação? Cara de doido, cara de nerd. Né? Aí você olha e você sabe exatamente o que essa pessoa faz. Mas na física e na matemática, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, na matemática normal, 2 mais 2 dá sempre quanto? 4. Na física, nem sempre. 2 mais 2 pode dar de 0 até 4, depende do que você está somando. Né? Se você está somando, e vocês que gostam de física, se você está somando vetores, é diferente o negócio. Pode ser um para um lado, um para o outro. Eu puxo para um lado, você puxa para o outro, com a mesma força, o que vai acontecer com a coisa que nós estamos puxando? Não vai sair do lugar. Mas nós estamos colocando força. Nós precisamos ser um para a gente puxar para o mesmo lado. Porque se a gente puxar para o mesmo lado, a coisa vai andar. Porque se eu puxar para um lado, você puxar para o outro, se no meu casamento eu puxar para um lado, a Gui puxar para o outro, a coisa não vai andar. Ou pelo menos não vai andar para onde a gente está querendo. Não vai caminhar para onde a gente está querendo. E Jesus fala, Pai, que eles sejam um. Ele tem interesse que a gente seja um. Ele tem interesse que nós entendamos que tem coisas nas nossas vidas, tem coisas no nosso dia a dia, acontecem coisas conosco que vão tentar nos dividir. A sensação que eu tenho, e a realidade é essa mesmo, que Jesus já conhecia a realidade do século 21. Olha o povo de Deus, olha o tanto de bandeira que tem na frente dos lugares que o povo de Deus reúne e diz que é de Deus. Olha a quantidade de divisão no povo de Deus. Não precisa ir longe, não. Olha dentro de um mesmo lugar a quantidade de divisão no povo de Deus. Desde o primeiro século, Jesus já sabia que haveria divisão no seu povo. Os apóstolos enfrentaram, lutaram, batalharam contra a divisão no seu povo. Jesus fala, Pai, que eles sejam um. Que proteja-os para que eles sejam um. Ele teve experiência humana e ele sabia que os desafios que viriam seriam motivos de divisão entre os seus discípulos. Todos os seus discípulos. Todos os seus discípulos. E é claro que esse clamor dele não é só para aqueles 12. O clamor é específico, né? E ele de forma bem específica, ele roga. Pai, não rogo que os tire do mundo. Seria a primeira coisa que a gente pensava, vão para o céu, né? Principalmente quando chega no dia final, o último dia de cada mês, ou no dia anterior ao dia de você pagar o seu mortgage, você fala assim, Senhor, podia voltar hoje, que eu não tenho que pagar aluguel, não tenho que pagar financiamento, não tenho que lidar com essas coisas, não tenho que lidar com aquele colega de serviço. Volta logo, Jesus, minha filha está quase fazendo 16 anos, eu preciso que o Senhor... Eu não peço, eu não rogo que os tire do mundo. Jesus sabe, eles estão no mundo. Eu te peço, Pai, que os proteja. Eu te peço, Pai, que proteja no nome que o Senhor me deixa. Eu não peço que os tire do mundo. Eu não peço que os tire do mundo. Mas ele termina o verso dizendo, mas que os proteja do maligno. Os nossos problemas começam e eles existem por causa do maligno.
Lá em casa, de vez em quando, acontecem algumas coisas. Uma das últimas vezes que Gui e eu, nós tivemos que dizer para as nossas crianças coisas do que fazer, o Johnny estava com um pedaço de palito de picolé, mais ou menos desse tamanho, assim, uns 3, 4 centímetros de palito, 2, 3 polegadas, aí, mais ou menos, de tamanho. E ele perguntou para mim: pai, o que acontece se eu engolir esse negócio? Eu falei: não vai fazer bem para você, filho. E ele saiu andando, falei: vai lá e joga fora esse palito. O jeito que ele saiu andando, eu entendi na hora, a Gui entendeu do mesmo jeito, esse menino não vai jogar esse palito fora. Não deu tempo da gente chegar nele, ele já estava tossindo, engolindo, ele engoliu o palito de picolé. Agora, então, toda vez que ele pergunta alguma coisa, a gente já faz um negócio mais pesado. Hoje ele me perguntou mais cedo, na realidade, a gente estava quase preparando para sair para a igreja. Ele falou: pai, o que acontece se eu quebrar? Ele falou: o céu da boca, né? O que acontece se eu quebrar o céu da boca? Eu pensei, falei: o que esse menino deve estar pensando? Eu falei: você morre, você morre. Aí ele falou assim: eu estou começando a ficar com medo. Eu pensei: graças a Deus, né? Eu estou começando a ficar com medo. Aí ele foi e fez uma indagação, não uma indagação, uma interjeição que me chamou a atenção. Ele falou o seguinte: por que o Papai do Céu criou esses negócios difíceis chamados morte? Eu estou com medo dessa coisa. Ele falou: o Papai do Céu não criou morte, filho. O Papai do Céu veio para dar vida. A morte é coisa do pecado, é consequência do pecado, é consequência de ir nas coisas que o maligno apronta, porque é ele que desde o princípio inventou esse negócio. Morte não é coisa do Papai do Céu, o que o Papai do Céu quer é vida. Ele veio para dar vida, e agora Jesus fala: eu não peço que os tire do mundo, mas proteja desse que traz morte, proteja do maligno. É o que eu e você precisamos, para nós também. Mas Jesus está falando isso aqui para os 12. Ele fala: proteja-os do maligno. A minha pergunta para você é o seguinte: fora da igreja, você está alerta que o maligno vai tentar causar divisões? Seu dia a dia. Na sua casa, no seu lidar com os seus amigos, familiares. Você fica ligado nisso aí? Que o maligno vai tentar causar divisões? Porque ele vai semear contenda, ele vai semear divisões, ele vai espalhar problemas. Como que eu reajo quando ele tenta causar divisões? Quando ele tenta causar problemas? E uma das coisas que deveria estar na nossa mente o tempo inteiro é que divisão, problema, confusão não é coisa de Deus para nós. E eu preciso ficar alerta, porque é isso que o diabo vai querer fazer. É isso que ele quer fazer nas famílias, é isso que ele quer fazer na igreja, é isso que ele quer fazer com todas as suas amizades, com todos os seus relacionamentos, porque as amizades, os nossos relacionamentos nos trazem alegria. E as pessoas mais frustradas, mais tristes, mais decepcionadas são as pessoas que não têm amigos. Não têm amigos. Porque ou eles são chatos demais, ou eles são simplesmente intoleráveis, e as pessoas não gostam deles. E isso que o diabo quer fazer: trazer divisão, trazer problema. Mas o assunto não era só com aqueles primeiros discípulos. Olha, 17, verso 20, olha o que ele diz: a minha oração não é apenas por eles. Jesus tem interesse em mais pessoas, não só nesses 12 rapazes, porque esses 12, eles vão enfrentar dificuldades, eles vão enfrentar problemas, um deles vai me trair, outros vão ter 1001 dificuldades, serão mortos por causa do meu nome. Jesus sabia, e ele orou, ele falava a respeito disso. Outros vão sofrer demais, vão ter um só deles. A história nos conta que teve morte natural, e é o que escreve esse assunto, é o que escreve esse texto, que foi João. O que teve morte natural, a história conta que ele foi colocado em caldeirão quente, que o seu corpo era todo marcado de queimaduras, e todos os outros 10 discípulos, consequentemente, apóstolos, morreram de forma trágica, assassinados, executados. Um deles, a Bíblia não conta isso para nós, mas a história nos conta, e nos conta com detalhe. O caso do apóstolo Paulo, ele foi decapitado pessoalmente por Nero. Sem contar nos outros discípulos do início, que a Bíblia nem menciona, que não é parte do assunto bíblico, mas a história nos conta da quantidade de discípulos que foram mortos à espada, ao ponto que alguém chegou a dizer: sangue de discípulo é semente de cristão. Você derrama um pouco, vai nascer um monte. Você derrama um pouco, vai nascer um monte. Jesus sabia, e é por isso que ele falou: Senhor, eu não oro, Pai, eu não oro
apenas por eles, e agora a gente entra nessa oração também, e olha o que ele fala: eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, você e eu rogo por aqueles que crerão por meio da mensagem deles. E aí, a gente viu, por que Jesus estaria incomodado com eles? E eu pergunto, por que ele estaria incomodado com você e comigo? Você e eu. Por que Jesus estaria incomodado com você? Pensa, lá no início, primeiro século, a história está abrindo e Jesus fala: Pai, eu rogo por aqueles que crerão, por causa dessa história que esses caras estão contando, da história que eles vão contar. O fundamento, a base, a palavra de Deus nos diz, da nossa fé é Jesus Cristo, mas quem começou a construir essa base foram os apóstolos, foram eles, esses rapazes que sofreram demais. E alguém creu na palavra que eles contaram, na história que eles contaram, eu e você, cremos. E agora ele vai dizer a mesma coisa: Pai, para que todos o quê? Sejam um. Ele estava interessado que os discípulos no início fossem um, os pioneiros fossem um, e ele está interessado que todos os que creem também sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós. O interesse de Jesus, a prioridade máxima de Jesus é que todos os seus discípulos, em todas as épocas, em todo o tempo, sejam um. Mas por que razão ele tem esse interesse? Por que razão ele tem esse interesse que nós sejamos um? Por que eu não posso ser simplesmente o que eu escolher ser, o que me der na teia, como diz lá no Espírito Santo, de onde eu venho? Por que eu não posso ser do jeito que eu quiser ser e que se dane o mundo? O meu nome não é Raimundo. Que se dane, por que eu vou ter que me preocupar em ser um? Por que eu vou ter que me preocupar em aparar as minhas diferenças? Por que eu vou ter que me preocupar em fazer como numa gangorra? Alguma hora eu vou ter que descer para deixar que o outro suba, alguma hora o outro vai ter que descer para que eu consiga subir. Por que eu vou ter que balancear a minha vida? Por que Jesus tem interesse que nós sejamos um? Se nós formos um com Ele, nós seremos iguais. Nós seremos de fato um. Jesus está interessado no relacionamento íntimo, que eles sejam um, como eu e o Pai. Ele fala, eu e o Senhor somos um, que eles sejam um em nós. Jesus está interessado que você tenha com Ele o mesmo relacionamento que Ele tem com o Pai. Aí você fala: Senhor, mas você está querendo demais, eu sou tão frágil, eu sou tão fraco, eu sou ser humano, eu penso coisas que eu não deveria pensar, eu falo coisas que eu não deveria falar, eu ajo de maneira como eu não deveria agir. Como que o Senhor quer que eu seja isso? Como que o Senhor quer que eu faça isso? E a razão ela é bem simples. Ele diz o seguinte: para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu e você precisamos ser um. Você e quem está sentado aí com você do lado precisa ser um. Nós todos nessa sala precisamos ser um. Você que está assistindo em vídeo precisa ser um com os seus irmãos, para que o mundo creia que Jesus é o enviado de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal. Às vezes a gente quer que o mundo seja transformado por Jesus Cristo, mas a gente carrega dentro dos nossos corações divisões, diferenças, coisas que fazem com que nós sejamos múltiplos e não apenas um. A gente carrega dentro dos nossos corações mágoas, rancores, dificuldades, que façam que não, ela lá, eu aqui, ele lá, eu aqui, não dá para conviver com essa pessoa. Como que o mundo vai crer? Como que o mundo vai crer? Não precisa pensar demais para chegar nesse pensamento lógico. Como que o mundo crerá se eu não consigo relacionar bem com os meus irmãos? Como que o mundo vai crer? Como que isso vai causar uma transformação nessa área onde a gente vive, na vida das pessoas, se eu não consigo relacionar nem com os meus irmãos? Talvez dentro dessa sala, não, senta lá, eu sento aqui, porque não dá para a gente poder sentar perto um do outro, não dá para a gente conversar um com o outro. Ei, não dá para ser um, e eu quero que o mundo crê? Às vezes a gente pensa no mundo uma coisa tão distante,
Como que eu vou querer que os meus filhos creiam se eu falar mal dos irmãos da igreja com eles na minha casa? Como que eu vou querer que eles amem estar na presença do Senhor se eu começar a falar mal dos irmãos em casa? Eles vão escutar, eu aprendi logo cedo na vida e nas responsabilidades na igreja, você não conversa coisas, às vezes são coisas que você precisa conversar, no meu caso, assuntos pastorais na vida da igreja, a gente precisa conversar, e às vezes eu preciso conversar com a minha esposa, coisas nesse assunto, eu não posso conversar perto das minhas crianças, porque eles vão escutar coisas, às vezes as pessoas estão enfrentando dificuldades, ou às vezes a gente mesmo está enfrentando dificuldades. Às vezes você está com vontade de fazer uma cara feia, mas você dá um sorriso, né? Mas quando chega em casa, você fala assim, que vontade de fazer uma cara feia, né? E as crianças escutam. Eles sabem o que está acontecendo. E depois, quando eles olham na beira e falam, mas meu pai, ou minha mãe, eles estavam falando umas coisas tão esquisitas, mas agora parece que eles estão tão bem. Aí quando sai dali de novo, já não está tão bem, fala, mas que santa hipocrisia. E aí você pensa, e essas crianças vão amar estar na presença do Senhor. O que eles vão crescer e vão dizer é o seguinte, isso não passa de uma grande hipocrisia. Isso é verdade? Não. Errado é quem faz isso. Errado é quem faz isso, porque Jesus continua dizendo, Pai, proteja-os dessas coisas que o maligno faz, semeia contenda, espalha encrenca, causa divisões, proteja-os para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Seja um com seus irmãos e conquiste a sua família para Jesus. Vai ser difícil eu conquistar minha família para Jesus se eu tenho divisão com os meus irmãos. Vai ser difícil eu conquistar para Jesus os parentes que eu tenho que ainda não são de Jesus, se eu tenho divisão. No meu caso, bem especial, eu tenho muitos parentes que não têm Jesus na vida, mas no meu caso, muito especial, tem um monte de gente, de um monte de separações diferentes do povo de Deus, e quando eu olho para essas coisas, eu penso, imagina essas pessoas que não são de Jesus olhando para tudo isso. Um vai num lugar que tem uma bandeira A, o outro vai num lugar que tem a bandeira B. O que está na bandeira A fala que o que está na bandeira B está errado. O que está na bandeira B fala que o que está na bandeira A está errado. O que não está em bandeira nenhuma fala, eu vou em lugar nenhum, para que eu vou nesses lugares? Pai, que eles sejam um para que o mundo creia, para que o mundo creia, para que o mundo creia. Seja um com seus irmãos e conquiste não só a sua família, mas conquiste os seus amigos para Jesus. Conquiste os seus amigos para Jesus. Uma ocasião, a ocasião foi tão especial que a família de Jesus, família dele, eu não sei dizer se eram os pais, se eram os irmãos, as irmãs, mas o texto bíblico fala especificamente, a família de Jesus achou que ele estava louco. Você imagina um negócio desse? Quando a família começa a achar que você está louco, eu vou te falar um negócio. Das duas coisas pode ser uma, ou eles estão loucos, ou você realmente está. Eles disseram o seguinte, não, vão lá e busquem ele, que ele está fora de si. O lugar onde Jesus estava com os discípulos começou a ficar tão lotado de gente que eles não tinham nem tempo para comer. A coisa estava tão tumultuada que não tinha tempo para comer. A notícia chega para a família de Jesus e eles falam, ele está fora de si. Ele não está bem. Deve ter batido a cabeça, ele era carpinteiro, bateu com alguma coisa na cabeça. Alguma coisa ele bateu, ele não está bem, ele está fora de si. Jesus faz um milagre e as pessoas começam a discutir sobre aquele milagre. Não, isso não existe, isso não acontece. Aí uns falam, não, ele está fazendo esse negócio aí, isso aí não é coisa de Deus, isso é coisa do capiroto. Eles não falavam esse negócio de capiroto, não. Isso é coisa de Satanás, isso é coisa de Belzebu. É o termo que eles usaram. Isso é coisa de Belzebu, isso não pode ser, isso não pode ser. E Jesus dizia o seguinte, mas como que Belzebu iria fazer alguma coisa que iria desmoralizar ele mesmo? Aí ele vem e dá uma pérola para a gente, e ele fala o seguinte, que se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Um reino dividido contra si mesmo não consegue ir para frente, vai cair, vai desmontar. Nós temos experiência da história
E eu espero que nós não estejamos vivendo um momento da história que a gente vai ver uma conquista ruim por decisões de governos, sejam lá de que lugar que eles são. Mas nós lemos os livros, nós conhecemos as histórias, um dos maiores impérios, que era o império que Jesus vivia debaixo, o Império Romano, ele foi destruído por divisão dentro dele mesmo. Como que eu quero que a minha família resista se eu não for um com a minha esposa? Como que eu quero que a igreja onde eu sirvo resista se eu não for um com os meus irmãos, se nós não formos um? Formos um monte de gente separada, eu penso desse jeito, eu penso daquele jeito, eu penso daquele outro, eu faço do meu jeito, eu não gosto dela, ela não gosta de mim, então ela fica no canto, eu fico no meu canto, eu não gosto dele, ele não gosta de mim, eu fico para lá, ele fica para cá, e vai dar tudo bem, e o mundo vai crer? Eu quero viver exatamente como esse sujeito quer viver. Aliás, essa é uma das coisas que as pessoas falam no mundão lá fora, viver relacionamento com Jesus, eles não falam isso, eu falo isso aqui, eles falam, ser crente, como fulana, eu não quero, não continuo do mesmo jeito que eu estou. Esse não é o modelo que Deus tem para nós, esse não é o modelo que Deus quer para nós, e a prioridade máxima que Jesus tem para nós é isso aqui, seja um, que nós sejamos de fato um. O ideal é que nós sejamos um, mas em quantos vocês são? Quantos vocês são? Quantas divisões tem entre nós mesmos? Quantas divisões tem com você que está me assistindo aí? Online. Quantas divisões? As divisões vão existir. E elas vão sempre existir. É por isso que Jesus já nos alertou que teria. Que eu não seja a causa delas. Que eu não seja a causa delas. Uma das coisas que me bate na alma e me faz querer fazer diferente é quando eu descubro que alguém está achando em mim uma diferença que ele não pode ser um comigo. E se eu tiver que abaixar, para que eu consiga ser um, eu vou abaixar. Pode chegar o caso que, de fato, essas pessoas não são pessoas de se relacionar, e a Bíblia já nos alerta a respeito desse tipo de gente. A palavra de Deus nos fala, vai chegar um dia em que os homens serão cheios de si mesmos, que eles amontoarão para si doutores, mestres, ensinadores. Por que eu vou amontoar doutor para mim? Para poder falar o que eu quero escutar. Para falar para mim exatamente o que vai me deixar satisfeito, que vai te deixar satisfeita, que vai nos deixar satisfeitos. Essas pessoas vão juntar essas coisas, e a palavra de Deus fala, eles são irreconciliáveis, eles são cheios de problemas, eles não querem viver bem com ninguém. E com esse tipo de gente, a palavra de Deus nos dá um alerta. Afasta-se deles. Afasta-se deles. Mas primeiro você vai ter que tentar. E quando eu descubro que alguém não está conseguindo ser um comigo, eu falo, deixa eu tentar primeiro me abaixar. Quem sabe, talvez eu não estou cheio de mim mesmo e eu estou mais alto do que eu deveria estar. E talvez eu precise me abaixar para conseguir ser um com ela, para conseguir ser um com ele. E é tão gostoso quando você vai lá e passa como é que eu poderia dizer, né? Um nivelador e se tinha alguma coisa que estava desnivelada, vai manter igual. Eu sei que é carpinteiro e passa uma plana para poder manter igual, se passa uma régua e raspa. O negócio de passar régua é coisa de cachaceiro, né? Passa régua, né? Você faz a coisa ser um. A oração de Jesus termina assim: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes, eles sabem que tu me enviaste. Ele continua dizendo, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. E olha o que ele diz, que frase linda. A fim de que o amor que tem por mim esteja neles e eu neles esteja. A proposta de Jesus para você e para mim é que todo o amor de Deus more dentro de você. Nós só temos divisões uns com os outros. Eu só escolho viver longe de alguém, quando essa pessoa é uma pessoa que não é dos irreconciliáveis, daqueles que a gente tenta, daquele que a gente tem que se distanciar, que a Bíblia já nos diz. Quando o meu orgulho é maior do que o meu amor.
E eu não consigo diminuir para ser um com ela ou ser um com ele. E o Senhor Jesus ora, ele clama ao Pai, e ele diz: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia. Você quer ver a sua família rendida, andando, vivendo ao lado de Jesus Cristo? Seja um com seus irmãos. Seja um com seus irmãos. Apare as suas diferenças. Se quer os seus filhos, se quer seu cônjuge, se quer seus irmãos, se quer seus pais. Quem você quer? Apare as diferenças. Apare as diferenças e seja um. Seja um. Seja um. As circunstâncias vão querer nos dividir sempre. Mas que ser um seja a nossa prioridade máxima. Amém, queridos? Amém? Que Deus nos abençoe.